Olá, hoje nós iremos falar novamente sobre a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, dando continuidade às faces, às interfaces do AEI dentro do processo educacional do nosso país. Uma vez que em 2008, quando nós assumimos essa tarefa de trabalhar pelo processo educacional inclusivo, nós também assumimos esse compromisso com a educação, uma educação de qualidade, uma educação para todos e que possa sim dar resposta ao processo educativo dos nossos alunos com deficiência. Nós estaremos utilizando o vídeo dessa palestra, que foi gentilmente cedido pela professora Tereza Edler Mantuan, que inclusive é uma das autoras da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. Tenham todos uma boa aula e até o nosso próximo encontro. Muito bem, hoje nós voltamos com as nossas séries de vídeos e iremos falar hoje um pouco sobre educação especial, utilizando o material gentilmente cedido pela professora Tereza Mantuan, sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do ano de 2008. Então, nós vivemos na atualidade, uma grande briga, vamos assim dizer, em relação às conquistas com a educação especial, com a educação inclusiva. Não chegamos ainda no ideal, apesar de ter se passado tantos anos que se discute a educação especial, a educação inclusiva no Brasil, ainda não chegamos no que queremos. No entanto, isso não significa que a educação especial não tem dado frutos, não tenha dado um resultado esperado, como muitos acabam acreditando, acabam colocando, fantasiando de forma errada, inconsequente, com uma total irresponsabilidade, seja no âmbito político, seja no âmbito educacional. Então, a educação especial, ela é uma modalidade de ensino que perpassa todas as outras modalidades e etapas da educação no nosso país. Quando nós pensamos na educação especial, nós devemos entendê-la como algo diferente ou oposto à nossa formação, mas sim como uma contribuição para o trabalho, para o processo educacional e, consequentemente, também para o desenvolvimento social, intelectual, humano, religioso, cultural da pessoa com deficiência. A educação especial, ela não é algo compensatório, não, mas uma obrigatoriedade nossa e um direito das pessoas com deficiência de ter o acesso à educação. Na Constituição Federal, nós encontramos isso, né? A educação é um direito de todos, um dever do Estado em colaboração com a família. Então, a educação é para todos, independente da sua condição social, étnica, racial, religiosa, enfim. A educação, ela tem que ser possibilitada, o acesso, a permanência à educação para todas as pessoas. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB,
de 96, ela nos diz isso, que a educação é um direito subjetivo da pessoa. Ou seja, é um direito que você tem, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira ter esse direito, é um direito seu. Por isso, não pode ser negado a educação às crianças, não pode ser negada aos jovens e adultos. Por isso, nós temos a modalidade de ensino da educação de jovens e adultos, a EJA, porque são formas de transmitir, de dar acesso à educação a todas as pessoas, mas também garantir a aprendizagem e a permanência e a aprovação com êxito dessas pessoas que tenham acesso à educação. Nós não podemos ver a educação apenas como obrigatoriedade, como uma etapa que nós devemos passar, mas sim como participante da nossa formação, instrumento participante da nossa constituição formativa. Então, portanto, nós iremos ver agora, um pouco sobre a educação, principalmente sobre o Plano Nacional de Educação, na perspectiva Plano Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, e que esse material, como eu já disse no início, cedido pela professora Tereza Mantuan, nos traz algumas reflexões acerca da política, acerca da atualidade, de como que nós podemos trabalhar a educação especial na sociedade, no nosso país, como é que ela está sendo, como é que ela foi pensada, como é que ela está sendo aplicada. Primeiro, nós devemos entender, conforme esse documento, qual é o público da educação especial. Então, o público da educação especial são os alunos com surdez, deficiência física, intelectual, cegueira, baixa visão, a surdo-cegueira, transtornos do espectro do autismo, altas habilidades e superdotação. Então, todas as pessoas, todos os alunos que tenham uma deficiência física, visual, auditiva, psicomotora, intelectual, que tenham os transtornos do TEA, o transtorno do espectro autista, ou que apresentem altas habilidades de superdotação, fazem parte do público-alvo da educação especial. Professor, mas e as outras síndromes? E os outros transtornos? Os que não estão expostos, dentro do documento, eles são considerados não público-alvo da educação especial. No entanto, em alguns municípios e estados, tem essa liberdade, nos garantida também por documentos oficiais, pela própria LDB, a autonomia dos municípios, dos estados, da União, em formalizar o trabalho da educação. Então, por esse motivo, em alguns lugares também se colocam as pessoas com dificuldade de aprendizagem, com outros transtornos, e assim eles vão construindo o trabalho do público atendido pela educação especial. O modelo de interpretação de deficiência adotado pelo plano é um modelo social, onde se entende que a deficiência ela é resultante da interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras sociais, comunicacionais, físicas e atitudinais, que impedem o acesso, a permanência e a participação das pessoas na escola, na vida familiar, no trabalho, lazer, na medida de suas capacidades. Essas barreiras, elas colocam a pessoa em uma situação de deficiência, que deve ser eliminada, na medida do possível, para que essa pessoa possa ter autonomia no acesso e participação nos ambientes que atua. Então,
A interpretação após o documento de 2008 é ver a deficiência como uma barreira que pode e deve ser eliminada na medida do possível, com atitudes ali que possam proporcionar à pessoa com deficiência que possa interagir com a sociedade, que possa interagir com a realidade que está inserida, mesmo com as suas limitações, mesmo com aquelas dificuldades. No entanto, ela consegue agir de uma forma respeitando as suas limitações, diferente do que era pensado antigamente no modelo médico-assistencialista, a pessoa com deficiência, o modelo médico-assistencialista que nós trabalhávamos antigamente com a educação especial, algo que ainda é muitas vezes defendido e às vezes tentado trazer a realidade, a atualidade, né? Trazer novamente esse aspecto assistencialista clínico dentro do atendimento da educação especial. Então, o modelo médico da deficiência anterior ao plano considera a deficiência permanente ou temporária como a barreira para que a pessoa tenha acesso e participação no meio escolar, social, laboral, de lazer. Centra na pessoa o problema da sua inclusão na escola e na sociedade. Então, o que nós podemos ver dessa diferença do modelo médico, modelo clínico, com o modelo social? Óbvio, contrário ao que mostra o modelo social, o modelo clínico ele centra a responsabilidade da deficiência, vamos assim dizer, responsabilidade na pessoa, como ela fosse o problema para que houvesse a inclusão. Que a partir dela, somente ela seria responsável por esse processo. E quando nós olhamos no método social, no modelo social, nós percebemos que a inclusão, ela se dá com a participação da pessoa. O problema, se formos assim olhar, né, com essa nomenclatura, problema não está na pessoa com deficiência, mas na sociedade que não quer se adequar a essa realidade, com problemas atitudinais, arquitetônicos, né, com problemas que podem ser eliminados, que podem ser transformados, mas que muitas vezes perdura. Então, o modelo contrário ao social, que desloca para o meio a barreira que dificulta, impede a inclusão, é o modelo que sustenta a educação especial e seus serviços anteriores ao plano nacional. Esse é o modelo clínico, onde a deficiência é vista como uma patologia, como uma doença apenas, que tem que ser tratada para ser curada, ser eliminada, ou a pessoa vai se acostumar a viver daquela forma porque não tem uma solução, vamos assim dizer. Então, quais são os objetivos da política? Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso de todos os alunos ao ensino regular, com participação, aprendizagem, continuidade de serviços mais elevados de ensino, oferecer o AE, né, que é o atendimento educacional especializado, formar professores para o AE e demais professores para a inclusão, prover acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, comunicações e informações, estimular a participação da família e da comunidade e promover a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas educacionais. Esses são uns dos objetivos que nos assegura essa política, de ter um acesso e também promover a permanência e o êxito desse aluno quando está incluso dentro da escola, não inserido, mas incluso, participando de todo o processo educacional.
A natureza da educação especial. Na política da educação especial, o ensino especial ele se torna uma modalidade escolar, né? Então, com uma modalidade de ensino, ela tem as suas regras, ela tem as suas estruturas. Então, ela também deixa de ser uma, um projeto assistencialista, ela deixa de ser algo clínico, compensatório, mas começa a fazer parte da formação da pessoa com deficiência, da formação geral, integral daquele aluno, como de qualquer outro aluno que esteja dentro do âmbito escolar. Ela perde o caráter substitutivo, uma vez que ela substituía o ensino comum para os alunos com deficiência, distúrbios e dificuldade de aprendizagem em escolas e classes especiais. Ela não é mais uma substituição, mas ela é algo que complementa, né? Ela passa a ter um caráter complementar e suplementar na formação do aluno público-alvo do AEE. Ele está incluso na sala de ensino regular, e o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, será um auxílio para trabalhar de forma complementar e suplementar com esse aluno. É um ensino transversal, né? A transversalidade do ensino da educação especial passa por todas as modalidades e níveis de ensino. Então, nós vamos trabalhar a educação especial na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na educação de jovens e adultos, na educação indígena, na educação do campo, na educação quilombola. Então, a educação especial, apesar dela ser uma modalidade de ensino, ela também deve ser trabalhada em conjunto com dentro das outras modalidades de ensino e níveis de ensino que nós temos vigentes em nosso país. A atuação da educação especial. O atendimento ao aluno público-alvo da educação especial organiza o tipo e o número de atendimentos ao aluno da educação especial. Identifica as necessidades e a elaboração de plano de atendimento educacional especializado. Para nós que trabalhamos com o AEE, nós usamos esses termos, né? O plano de desenvolvimento individual, PDI, o plano de desenvolvimento geral, né, da turma, da atuação do professor, mas são sempre documentos pequenos, claro que isso ocorre de município a município, de estado a estado, a forma de quais documentos, quais métodos serem utilizados para o trabalho com a educação especial. Então, nós, dentro dessa identificação, dessa necessidade para atuar com a educação especial, nós vamos ter a necessidade, né, de identificar as necessidades específicas do aluno da educação especial, né, que é o caso do estudo de caso. É saber qual é a deficiência, saber conhecer aquele aluno. Nós chamamos, dentro da psicopedagogia, de anamnésia, que é um estudo geral daquela pessoa que nós atendemos na intervenção psicopedagógica, para que, assim, a partir desse conhecimento, desse levantamento de dados, de conhecer a pessoa, nós possamos elaborar um plano para intervenção psicopedagógica. Então, no caso da educação especial, há essa necessidade de conhecer o aluno, de conhecer as suas limitações, de conhecer a sua deficiência, a identificar a deficiência, a dificuldade daquele aluno, para que, assim, nós possamos elaborar, né, criar um plano de ação para o trabalho com esse aluno. Identifica os resultados desejados e elabora o plano individual de atendimento, PDI. Realiza o levantamento de materiais e equipamentos visando a quebra de barreiras com o aluno, atitudinais, comunicacionais, físicas ao acesso e participação do aluno nas escolas comuns. E atuar garantindo serviços e recursos de acessibilidade e de participação dos alunos da educação especial nos âmbitos escolares. Às vezes nós pensamos que a inclusão é colocar o aluno ali na turma, na sala, e pronto, ele está ali na sala, está acontecendo a inclusão.
Não. Ele está inserido. Ele está inserido naquela turma, mas ele não está incluído por ele não participar das realidades da sala de aula, das realidades daquela turma. Quando nós falamos, nós batemos na tecla das adaptações curriculares, isso em no prefácio do livro, que está em construção ainda, a professora Verinha, presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores em Educação Especial, nesse prefácio ela nos diz assim, que oxalá que chegue o tempo que não se fale mais das adaptações curriculares. Não para ser eliminado, mas que isso já faça parte da nossa formação, da nossa atuação, professor. Quando nós pensamos em adaptação curricular, parece que se torna um bicho de 7 cabeças, de 49, não sei. É algo assim tão difícil e não é. São coisas que nós já fazemos. Eu costumo dizer que a adaptação curricular não é para o aluno com deficiência apenas. É para a minha turma. Sou eu, professor, que vou adaptar o conteúdo para aquele aluno que tem a deficiência, que tem aquela dificuldade, ele consiga aprender, ele consiga acompanhar o desenvolvimento da turma de forma coletiva. E, ao mesmo tempo que eu estou ajudando aquele aluno, eu consigo também ajudar a turma de forma geral a compreender aquilo que eu pretendo trabalhar. Mudanças atitudinais do comportamento, do acolhimento, da fala, saber comunicar. Professor, mas eu estou com um aluno surdo, eu não sei Libras. Muito bem. Nós podemos aprender, nós podemos procurar entender alguns sinais, né, para conseguir conversar com ele. O ideal seria que nós aprendêssemos a Libras. A Libras é a língua oficial, a segunda língua oficial do Brasil. A nossa primeira língua oficial é a língua portuguesa e a nossa segunda língua oficial é a língua brasileira de sinais, a Libras. E muitos não conhecem, muito não se é trabalhado, nem ensinado, porque se tem a Libras como algo somente da comunidade surda. E não é. É nossa. Por isso há projetos que tramitam no Congresso Nacional para a obrigatoriedade da Libras no ensino da educação básica, porque era uma forma de também nós fazermos, conseguir viver essa inclusão com a pessoa surda, mas é um direito nosso também de aprender a Libras, por ela ser a segunda língua oficial do nosso país. Como nós aprendemos o inglês, o espanhol ou qualquer outra língua estrangeira, a Libras deveria também ser uma obrigatoriedade para o ensino no nosso país. Mas, enfim, isso seria algo a ser discutido em uma outra oportunidade. A atuação da educação especial, a produção de materiais, transcrever, adaptar, confeccionar, ampliar, gravar, material de apoio, recurso de acessibilidade, de acordo com as necessidades dos alunos. A comunicação alternativa, ela nos faz viver essa confecção e essa adaptação dos materiais a serem trabalhados ali. Um aluno que tem baixa visão, ele precisa que o seu trabalho seja ampliado, para que assim ele possa conviver, ou o uso de materiais que façam o aumento, né, ou melhor, que permitam a interação desse aluno com o material. Então, há a produção dos materiais e há também a aquisição desses materiais, como softwares, recursos e equipamentos tecnológicos, mobiliários, recursos ópticos, dicionários, entre outros, que possam facilitar o processo de ensino-aprendizagem, que possam vir ao encontro das necessidades e peculiaridades daquele aluno. Acompanhamento do uso dos recursos em sala de aula. Verifica a funcionalidade e a aplicabilidade do recurso,
impactos, efeitos, distorções, pertinência, negligência, limites e possibilidades do uso na sala de aula, na escola e também em casa. Orientação às famílias e professores quanto ao recurso utilizado pelo aluno. Orienta, ensina o uso e aplicação dos recursos, materiais e equipamentos aos alunos, pais e professores nas turmas do ensino regular. Às vezes, nós pensamos em como trabalhar com esse aluno, mas acabamos só dizendo, olha, a deficiência é essa, tem que fazer isso. Mas não acompanhamos o desenrolar desse trabalho. Muitas vezes, na atuação em sala de aula, são tantas coisas que o professor acaba deixando à parte essa preocupação, como se não fosse algo importante. Eu não sei, mas também não procuro aprender, ou não tenho os recursos para isso. O trabalho do professor, e nós vamos ver isso posteriormente em novos vídeos sobre o AEE, mas uma das funções do professor do AEE é esse trabalho colaborativo com o professor da sala regular. Seja em formações, seja na troca de experiências, seja no acompanhamento, no desenvolvimento curricular, enfim, esse acompanhamento para ajudar no processo de inclusão com os professores e o aluno, né, escola e aluno, mas também com a família. Por exemplo, o aluno com deficiência auditiva, ele não sabe a Libras, então ele vai aprender a Libras ali na escola, lá no atendimento educacional especializado. Porém, a família dele também não sabe Libras, então eles criaram sinais caseiros para se comunicar. Se aquele aluno não tem contato com a comunidade surda e, consequentemente, com a Libras, não terá sentido para ele aprender a língua brasileira de sinais, pelo simples motivo: onde eu irei usar? Onde eu irei utilizar? A Libras, como qualquer outra língua estrangeira, se você não vai usando, não tem contato com ela, principalmente por ser uma língua de sinais, de gestos, ele tem que ser praticado. E se não há essa prática, você não consegue aperfeiçoá-la e nem adquirir essa língua. Então, a família também tem que participar nesse processo. É interessante também no processo de inclusão à escola, na formação com os professores, com a escola, também a formação e orientação à família. Seja porque tem um filho com surdez, seja porque tem um filho com deficiência auditiva, ou qualquer outra deficiência, ou TEA, ou com altas habilidades de superdotação, sempre fazer esse trabalho colaborativo, professor do AE, professor de sala regular, e também a escola e a família. A formação promove formação continuada para os professores do atendimento educacional especializado, para os professores do ensino comum, visando o entendimento das diferenças e para a comunidade escolar em geral. Não pode se pensar numa educação especial estagnada, parada. Não, é algo que vai se modificando, né? O conhecimento, nós sabemos disso, ele se modifica. Ele não é dogmático, uma verdade absoluta e acabada. Não. O conhecimento, ele tem essa facilidade no contato com a sociedade, no contato do dia a dia, nas experiências, ele acabar sendo modificado. Ele acaba sendo transformado, né? Adquirido e de formas diferentes. Então, por isso, essa formação ela tem que ser constante.
Alguns conteúdos específicos dos professores da AE, né, que iremos trabalhar, que será trabalhado com os professores, pelos professores, dentro do atendimento educacional especializado. O sistema Braille, que não é uma língua, tá? O Braille, ele é uma língua para deficiência visual. Não, ele é um sistema, vamos usar como uma metodologia de trabalho com os deficientes visuais. Então, o sistema Braille, a informática aplicada à produção Braille, recursos tecnológicos e informática aplicada à deficiência visual, produção Braille e adaptação de material impresso em tinta, recursos ópticos e não ópticos para baixa visão, técnica de uso do soroban, que é o ábaco, você considera, vamos falar de um ábaco fechado, né? A adaptação de livros didáticos e de literatura para pessoas cegas, avaliação funcional da visão, orientação e mobilidade para pessoas cegas, escrita cursiva, grafia do nome e assinatura em tinta para pessoas cegas, tecnologia assistiva, comunicação alternativa, informática acessível, materiais pedagógicos adaptados, mobiliário acessível, a língua brasileira de sinais, a Libras, desenho para todos, né, um desenho universal, comunicação para o aluno surdo-cego, entre outros. E qual a formação do professor da educação especial? O professor de educação especial ele atende a todos os alunos que são público-alvo da educação especial. E para atuar na educação especial, o professor ele deve ter uma formação para o exercício do magistério, de nível básico, e conhecimentos específicos da área adquiridos em curso de aperfeiçoamento e de especialização. Ou seja, o professor ele tem que ter o magistério, que o possibilite ser professor. Né? Vou usar 2 vezes a expressão. Por quê? Não é só o pedagogo. A pessoa formada em matemática pode atuar na educação especial? Pode. A legislação é clara quando ela diz que você tem que ter uma formação para o exercício do magistério, né, a formação principal, vamos assim dizer, ou seja, uma licenciatura, tem que estar preparado ao magistério, e tem que ter, depois, os conhecimentos adquiridos, que pode ser uma especialização ou cursos de aperfeiçoamento na área da educação especial, para assim trabalhar com esses alunos. Quais são as atribuições do professor? Aprofunda o caráter articulador, interativo e interdisciplinar da sua atuação. No AEE, na quebra de barreiras comunicacionais, físicas e atitudinais ao acesso e participação do aluno na escola, nos núcleos de acessibilidade às instituições de educação superior e, eventualmente, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares para a oferta de serviços e recursos da educação especial. Então, o professor, ele tem que ser alguém formado na área no sentido de ver, de ter o acesso à permanência à educação. Não há necessidade, repito, que a formação seja apenas da pedagogia ou que ele tenha apenas a especialização. São requisitos, mas numa obrigatoriedade que tenha a licenciatura, cursos de pós-graduação, a especialização, mestrado, doutorado na área da educação especial inclusiva, ou cursos de capacitação. No entanto, nós vamos encontrar alguns lugares, alguns municípios, aonde resoluções ou leis têm orientações que coloca os requisitos para que a pessoa trabalhe com a educação especial. Tem um município, por exemplo, onde para ser professor do atendimento educacional especializado, se colocou alguns requisitos. A formação primária, pedagogo, com especialização em educação especial ou em psicopedagogia, para trabalhar
com alunos na educação infantil ao 5º ano do fundamental. Para trabalhar com alunos do 6º ao 9º ano, né, pode ser pedagogo ou que tenha uma outra licenciatura, mas que tenha também o curso de especialização voltado à educação especial ou à psicopedagogia. Então, isso vai variar de município. Não é uma regra geral. A legislação nacional diz uma outra coisa. Professor, está errado? Não. Vamos ver pelo lado do adequado e do inadequado. De repente, o trabalho se pensou em ser mais ativo, delimitando a área. Um pedagogo que trabalha da educação infantil ao 5º ano, mesmo sendo dentro da educação especial, no entanto, é a área que ele conhece, a área de atuação dele da docência. Conhece os recursos, conhece os meios para esse trabalho. Por isso, de repente, foi essa a intenção. O que não pode ser colocado como uma verdade, como algo que nós deveríamos aceitar, sem questionar, sem indagar, seria a obrigatoriedade de um determinado curso, um curso específico só para esse trabalho, ou a forma, desculpa a expressão, de escolha do trabalhar. Por exemplo, sou psicopedagogo, então eu só vou trabalhar no AEE com alunos com deficiência intelectual ou alguma dificuldade de aprendizagem. O espaço que seria de construção inclusiva se torna uma discriminação. Quer dizer que o aluno que tem uma outra deficiência eu não vou atender? Bem, mas isso nós podemos ver mais à frente, estudando um pouco mais sobre essas formas da aplicabilidade do trabalho dentro da educação especial e das outras formas. A política nacional, ela tem essa importância de orientar a aplicação da educação especial numa perspectiva inclusiva em todo o território nacional. Ano passado, foi apresentada uma nova proposta de uma nova política nacional de educação especial. Nova no nome, nova nos articuladores da proposta, porém bem antiga no papel. A ideia voltava a uma educação assistencialista, clínica. Não estou aqui me colocando contra a APAE, Fundação Pestalozzi, INES, não estou sendo contra as fundações que trabalham com a educação especial. Não. Eu estou apenas dizendo que não podemos pensar em uma educação especial que tenha esse caráter assistencialista clínico, nem voltar ao que nós deixamos de existir há vários anos, né? Então, a educação especial, o plano da educação especial de 2008 é um convite para avançarmos no diálogo e, assim, construir novas oportunidades para trabalhar com a educação. Não retrocesso à classe especial, não retrocesso às coisas antigas, mas um avanço para o trabalho na educação, um avanço para o trabalho com a educação de modo geral para todos.